Olá, sereia. Eu quero te falar hoje um pouquinho da minha experiência. E eu queria te dizer o quanto eu tô profundamente tocada com uma mensagem que eu recebi. E a, a mulher estava me agradecendo por alguns processos dela e estava falando o quanto foi importante para ela se permitir estar no movimento terapêutico e se permitir estar aqui. E quando eu comecei todo o processo aos 19 anos de idade, eu conto isso algumas vezes, eu busquei a terapia a primeira vez, porque aos 18 anos eu fui expulsa de casa. E eu me vi meio perdida na vida. Foi aonde eu casei, foi aonde eu comecei a construir minha primeira moradia, meu primeiro lar. E não foi um período bom, não foi um período fácil, foi um período extremamente desafiador para mim. E eu me vi na necessidade de buscar uma alternativa, porque eu estava em depressão, eu estava num período de transição muito importante, eu estava passando da adolescência para a fase adulta e me vi meio perdida no mundo, não me sentia pertencendo a lugar nenhum. E eu encontrei a terapia holística e ali eu comecei o primeiro movimento que eu fui fazer foi para me curar, foi para me olhar, foi para mudar a minha postura perante a vida e perante o mundo. Não foi no intuito de ensinar pessoas ou de curar pessoas ou de trazer terapia para as pessoas. Foi porque eu precisava achar um significado para minha vida. Foi porque naquele momento eu estava tão desesperada e tão perdida que eu precisava achar um propósito. E a parte holística, a parte mística sempre foi uma coisa que me tocou profundamente. Sempre foi uma coisa que eu estudo desde os 13 anos de idade, essa profissão e as energias e tudo mais, enfim. E hoje é dia dos professores. E eu me lembrei um pouco antes sobre o período em que eu comecei a dar cursos e comecei a ensinar pessoas. E nunca foi, de fato, o meu propósito ensinar. Quando eu me formei no ensino médio, eu tinha 15 anos de idade. E naquele período, eu me vi perdida e desorientada. Na época, eu venho de uma família muito pobre, uma família muito humilde, sem muita estrutura, então eu não tinha condições de pagar uma faculdade. E com 15 anos, a gente não sabe muito o que a gente quer ser quando crescer. Mas eu tinha para mim, dentro das minhas brincadeiras de infância, que eu gostava de escrever e eu gostava de ser professora. Eu pegava, quando eu era pequena, alguns livros e eu escrevia com giz no roupeiro da minha mãe. Então eu molhava o giz e escrevia nas portas do roupeiro. E eu ensinava muito cedo, mas nunca me vi ensinando terapia holística, nunca me vi ensinando sobre vida ou sobre qualquer coisa para outra pessoa. Todos os movimentos que eu fui fazendo dentro da terapia holística, todos os movimentos que eu fui fazendo dentro da vida, foi para mim melhorar, para mim crescer e para mim superar as minhas dores e os meus desafios. Então, hoje, quando eu olho para as mulheres, quando elas me procuram muitas vezes por estar desorientada, por estar perdida, por não saber o que fazer de fato, eu me vejo em cada uma delas e era o meu propósito iniciar. E hoje eu sou orientadora, hoje eu sou professora. A primeira vez que eu dei o curso de Reiki, que foi o primeiro curso que eu ensinei para alguém, eu lembro muito bem de eu ter terminado a aula de Reiki e o meu marido no carro dizer para mim: agora tu já pode ensinar, agora tu já pode dar aula. E eu disse: não, não. E ele disse: mas vai demorar muito. Eu disse: eu preciso fazer por mim, eu preciso me auto-aplicar, eu preciso praticar. Essa sempre foi uma preocupação do praticar, né? O de poder passar para as pessoas aquilo que realmente
é meu propósito, aquilo que realmente eu pratico, eu ensino aquilo que eu faço. Às vezes pode não dar certo pra ti, pode não ser tão maravilhoso pra ti como foi pra mim, porque cada um tem as suas experiências, cada um tem as suas oportunidades na vida. Mas é importante pra mim essa vivência de experienciar cada coisa. E eu lembro dele me dizendo no carro, ele disse, então quando tu puder iniciar, quando tu puder dar aula, eu quero ser teu primeiro aluno. E ele foi um grande motivador, ele foi um grande incentivador na minha vida sempre. Mas hoje, olhando para trás e percebendo tantas pessoas que se transformaram, percebendo tanta vida que se orientou, faz muito mais sentido agora toda essa minha jornada. Perceber que de alguma forma a minha transformação também me ajudou, me facilitou para que eu pudesse auxiliar outras pessoas a se transformarem e receber mensagens tão bonitas de transformação, das pessoas realmente se encontrando, se olhando. Eu acho que esse é o meu grande propósito de alma, assim, e é onde eu percebo que muitos professores também encontram seu propósito de alma, é conseguir fazer com que aquela pessoa que tu tá ensinando, ela aprenda, que ela realmente consiga vivenciar dentro dela aquilo que um dia tu vivenciou. E é só assim, nessa vivência prática, que tu aprende a transformar o conhecimento em sabedoria. De nada adianta tu saber 1000 coisas se tu não pratica isso na tua vida. Então, o vivenciar, às vezes tu sabe uma coisinha, mas tu pratica aquilo com tanta dedicação e tu vira mestre naquilo. Todos nós temos a capacidade de ser mestres nessa vida. Na verdade, todos nós somos mestres nessa vida. Porque a gente sempre ensina, a gente sempre orienta alguém. E o que eu quero te dizer hoje é: eu sou muito grata por estar aqui. Eu sou muito grata hoje por fazer esse papel de mestre para tantas pessoas. Foi um papel que ele veio até mim e ele me buscou, ele me arrebatou e simplesmente aconteceu. Não foi algo programado, nossa, eu pretendia ensinar as pessoas. Não, ele foi acontecendo. Em todos os movimentos, ele foi se fazendo acontecer. E para ti, que é aluno, que é orientado, na vida existem duas coisas que a gente precisa respeitar muito, que são os pais e os professores. Então, nós brasileiros, a gente não tem essa cultura de honrar tanto os nossos pais e professores, mas é importantíssimo que a gente aprenda isso. Então, todos os professores que passaram pela tua vida, eles precisam ser honrados. Tu não precisa concordar com o método de ensino de todos eles, mas para que tu possa ter sucesso na vida, tu precisa honrar cada um daqueles que passou. Tu precisa respeitar eles. Não precisa concordar, mas o respeito, ele precisa existir, assim como com os pais. Nem sempre a gente vai concordar com tudo que os nossos pais fizeram pra gente, mas a gente respeitar e entender que foi o melhor que aquela pessoa pôde te dar naquele momento. O professor, eu, no caso, posso falar por mim, eu sempre busco dar o melhor. Então eu aprendi algo e eu sempre busco dar um pouco mais do que aquilo que eu aprendi. E sempre busco fazer um pouco melhor. E todos somos assim. E muitas vezes tu é orientador, tu é professor do teu amigo, do teu filho, do teu irmão, de um colega de trabalho, ou mesmo por formação tu é orientador, tu é professor. E eu acredito que todo professor, ele tá sempre se dedicando a dar o melhor dele. Então a gente precisa respeitar, a gente precisa honrar isso. Nem sempre o melhor do outro vai ser o melhor pra gente, mas quando a gente respeita a dedicação, a gente cresce na vida, a gente evolui na vida. E essa mensagem me trouxe muito isso, a pessoa me agradecendo por tudo, e foi muito verdadeiro dela, esse agradecimento. E isso demonstra o quanto ela cresceu, o quanto ela aprendeu, porque eu só mostrei como faz, eu só orientei, e ela aprendeu, ela praticou, ela tornou esse conhecimento uma sabedoria. E é aí que tu vai muito longe. Então, a todos os professores, a todos os meus mestres, eu honro cada um de vocês. Se eu sou o que eu sou hoje, é porque cada um de vocês passou pela minha vida, me trouxe um pouquinho de conhecimento, um pouco de sabedoria.
E se eu sou a minha melhor versão hoje é porque vocês me ensinaram isso, então eu honro muito vocês. E eu agradeço por estar podendo fazer a minha parte e passando o legado de vocês adiante. Beijo grande para todos que me acompanham, a minha imensa gratidão.